Mais um Pode Vilém. Muito boa tarde a todos ou boa noite. Estamos aqui no estúdio do podcast o Pode Vilém. Hoje nós temos convidados especiais novamente, como sempre, né? Nós trazemos sempre novidade e estou com ele também, J. Alves, né, que é o nosso entrevistador, com uma larga experiência em entrevista. Mas, Jota, deixa eu só falar com quem nós vamos entrevistar hoje e daqui a pouquinho você fala. Estamos com o doutor Marcelo Miranda e a doutora Karina Campos. J. Alves, conta pra gente aí. Seja bem-vindo a mais um podcast. Jota, muito obrigado por fazer parte dessa mesa nossa aqui no podcast. Pode vir, Lém. Olá, Braga. Olá, internautas. Cumprimentar também aqui o doutor Marcelo Miranda e a doutora Karina Campos. Que satisfação imensa de estar aqui hoje para falar de um assunto que é tão importante. Saúde, né, Braga? A todos nós, a saúde interessa. Jota, e quem não quer ter boa saúde, pelo amor de Deus? E quando eu ouço o doutor Marcelo falar, meu amigo, de saúde nas redes, eu fico impressionado com a maneira dele falar. O trato, ele fala com tanta vontade de ajudar todos, que ele, se eu tiver qualquer coisa, eu já fico curado antes de ir falar com ele lá pessoalmente. Só na fala dele. Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao Pode Vilém. Muito obrigado por atender o nosso convite. Um grande prazer estar aqui falando com todos os internautas e ouvintes do Pode Vilém, ou telespectadores, né? Dependendo da forma com que eles estão está chegando esse conteúdo até eles. Agradecer a Deus e agradecer a vocês pela oportunidade aí. Doutora Karina Campos também atendeu o nosso pedido de vir bater um papo com a gente, falar de saúde, um médico, uma médica. Quem é a doutora Karina? Seja bem-vinda ao Pode Vilém. Olá, obrigada. Eu agradeço, junto com o Marcelo, o convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero contribuir aí com alguma informação para o pessoal que está ouvindo o Pode Vilém. Muito bem, Braga. Eu entendo que esse é um momento especial para a gente conhecer um pouco, né, quem são os profissionais que estão aqui com a gente. Então, doutor Marcelo, por gentileza, eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da sua formação. Sim, sou formado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, depois fiz residência em Cirurgia Geral no serviço da Secretaria Estadual de Saúde, né, de Goiás, no Hospital de Urgência de Goiânia. Um pouco antes de vir para cá, eu fiz um estágio de endoscopia na Santa Casa de Goiânia. Depois continuei esse estágio quando eu estava aqui, ficava indo no bate e volta para Goiânia. E foi quando tudo começou a andar por aqui, né, da parte digestiva. E também depois de um certo tempo a gente começou a fazer a formação em bariátrica. Começamos a botar balão, cirurgia bariátrica, e daí veio também a nutrologia em 2019, fiz pós-graduação em nutrologia pela ABRAM, que é a Associação Brasileira de Nutrologia. E desde então a gente tem trabalhado muito forte, tanto nas doenças digestivas quanto na parte do emagrecimento. Já deu para sentir que conhecimento não vai faltar nessa mesa hoje. Eu ia falar agora, Jota. Olha o tamanho, um momentinho, Jota, olha o tamanho do currículo do doutor Marcelo, pelo amor de Deus. Aí a gente vê, ele é jovem. Tamanho você vai ver agora. Não, é o médico jovem que a gente nota que ele tem uma bagagem gigante. É por isso que quando a gente traz alguém no Pode Vilém, vocês podem notar que tem novidades boas para vocês, tá? Agora, Jota, pode... A doutora Karina, eu gostaria que a doutora Karina falasse um pouco a respeito da formação, do currículo dela. Isso. Minha formação tem um caminho muito parecido com o do Marcelo, né? Nós atuamos na mesma área. Eu sou graduada em Medicina na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e tenho residência médica na área cirúrgica, né, de cirurgia geral e aparelho digestivo pela Federal de Brasília, UNB. E em 2009... né, Marcelo? Nós chegamos aqui em Lém. Sou pós-graduada também em coloprocto pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E na parte de endoscopia e colonoscopia pela Santa Casa de Misericórdia, também de São Paulo. Sentiram que nós estamos bem guarnecidos de médicos em Luiz Eduardo Magalhães? Chegou em 2009, tomou água, não voltou mais. E atuo também na área educacional, né? Sou professora na Federal, na UFOB. Meu Deus do céu. Olha o currículo, J. Alves. Ela, além de fazer tudo isso, ainda dá aula, Jota. Pois é. Para formar. Nível altíssimo hoje, Jota. Para a gente falar sobre o março azul marinho, né? E esse assunto que é tão importante, né? Que é a prevenção, tratamento, né, combate ao câncer coloretal, né? Então, a primeira pergunta é: o que é o câncer coloretal?
Então, câncer coloretal é o câncer do intestino grosso, né? Onde a gente compreende todos os tumores ali que estão no intestino grosso e na parte final, que a gente chama de reto. Existe essa nomenclatura um pouco diferente, na verdade, porque alguns tratamentos no reto são um pouco diferentes. E só para constar, né, quem desenvolveu esse tratamento diferenciado, até sem cirurgia, somente com radioterapia nos tumores do reto, só do reto, em algumas partes do reto, foi uma médica brasileira, né, a doutora Angelita Gama, de São Paulo. E a primeira vez que ela expôs isso num congresso mundial foi chamada de louca. E depois, acho que, se não me engano, 10 anos depois, tiveram que fazer uma placa para ela lá. De menção honrosa, né? Menção honrosa, reconhecendo o grande conhecimento que ela produziu, né? Agora, tem algo interessante nisso aí, porque nós estamos falando de câncer coloretal, com essa referência dessa profissional mulher, mas a campanha é Março Azul Marinho. A gente, quando lê um nome como esse, a gente já faz logo uma conexão com a figura masculina. É porque essa doença só atinge homens, doutor? Acredito que seja pela associação com o Novembro Azul, né, da próstata, que acabou ficando restrito muito aos homens, né? Mas não, ela atinge igual proporção homens e mulheres, né? Eu vim até de rosa aqui, tá? Para falar que também o março é para as mulheres. Então não é só para os homens, né, doutora? Exatamente. E, na verdade, as mulheres ainda têm um agravante, né? Que normalmente são mais constipadas, e isso pode ser um agravante. Pois é, doutor, eu tenho uma perguntinha dentro desse assunto. A informação é que o toque, o senhor falou aí, o toque no reto para saber se a pessoa tem câncer ou não, segundo, eu ainda não li isso na íntegra, que o diagnóstico dele só dá em média aí de 30% a 40%, procede isso ou não? Porque diz que o toque é o que mais chega a quase 100% a saber se a pessoa tem câncer ou não. Essa é uma pergunta muito interessante, porque é muito comum as pessoas confundirem, né, o exame do intestino com o exame da próstata. Isso. Certo? A próstata não é um órgão que está dentro do intestino. Ela está bem do ladinho. Então, pelo intestino, pelo toque retal, eu consigo sentir a próstata, né, e sentir o contorno dela, se ela é lisa, se tem algum carocinho, e consigo sentir o volume dela, né? E este é o exame para diagnosticar tumores prostáticos. Isso é feito por outra especialidade, que não é a nossa, é feita pela urologia. Certo. São os médicos específicos do aparelho reprodutor masculino e da parte urinária. E a nossa parte é a parte intestinal. No exame de colonoscopia, há um toque prévio, mas é um toque mais dilatador e mais para você ver a mucosa, né, examinar a parte interior do reto, a parte do canal anal. Não especificamente a próstata. Não há exame de próstata durante o exame de colonoscopia. São exames diferentes. A próstata está do ladinho, mas ela não faz parte. Então, a gente não vê a próstata. Então, vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu esse dia estava assistindo até na televisão e achei interessante, já tal. Dizem que quando o ser humano fica muito tempo sentado no vaso sanitário, pode cair o reto. A palavra foi essa, estava lá. Como é que o senhor pode explicar essa questão? É bom desmistificar isso. O hábito de você ter uma evacuação demorada, ou o paciente que vai, senta no vaso para fazer outras atividades, né, para responder o WhatsApp, responder o e-mail. Então, o ideal é que você vá para o momento da evacuação quando realmente sentir o momento de evacuar, né? Porque esse esforço evacuatório muito intenso, ficar muito tempo sentado no vaso, você aumenta a pressão nessa região pélvica e nessa região perianal, né? Isso propicia a doenças hemorroidárias e pode realmente ter, se o paciente já tiver uma propensão, né, a fazer prolapsos de canal anal. Agora o Braga de reto e intestino. Não é frequente, mas... Foi uma exceção, né, Braga? Não é frequente, né, doutora? Não. Agora, por falar em frequência, qual que é a frequência do câncer de intestino no Brasil, especialmente, doutora? Só voltando aqui, dando uma introdução, o março azul, ele é azul marinho, né? Ele é importante porque
é um conjunto de entidades médicas, né? Sociedade Americana, Sociedade Europeia, as sociedades brasileiras de câncer, de coloprocto, da cirurgia do aparelho digestivo, vendo, né, a incidência cada vez maior do câncer coloretal, são atitudes, né, medidas que essas sociedades tomam para diagnóstico, prevenção e aconselhamento da população diante dessa doença que está cada vez mais prevalente, né? Hoje, uma estatística mundial e nacional tende a seguir, né, a brasileira tende a seguir um pouco a estatística mundial, ele é considerado o 3º tipo de câncer mais comum. Quando a gente tira, no Brasil, os cânceres de pele, né, que são os mais frequentes, os não melanomas, porque o país tropical, uma incidência solar muito grande, o hábito do protetor solar não é frequente em todas as pessoas, né? Então, o câncer de pele realmente é o mais frequente. Quando a gente tira os cânceres de pele e a gente vai para a população feminina, o câncer coloretal é o 2º mais incidente, só perde para o de mama em frequência. E quando a gente vai para a população masculina, ele também é o 2º mais frequente, perdendo só para o câncer de próstata. Então, resumindo, tirando os cânceres de pele, ele é o 2º tumor mais comum. E não é só mais comum, como um dos tumores mais letais que nós temos. Ou seja, ele é frequente e ele mata muito. Tem como prevenir, doutora? Tem. Essa é um ponto extremamente importante, talvez dessa conversa, desse bate-papo todo mais nosso aqui, importante, né? seja o ponto mais importante, porque a gente não está aqui, a gente não quer falar estatística de mortalidade de ninguém, a gente não quer que isso aumente, embora as pesquisas, né, tenham mostrado, uma pesquisa recente, um estudo do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, mostra que nos próximos quinquênio, né, ou seja, nos próximos 5 anos, entre 2026 e 2030, a perspectiva é de um aumento de 10% na incidência e de mortalidade até 2040 de 37%. Espero que 37% de pessoas morram mais devido ao câncer coloretal. E, para a felicidade nossa também, não vamos só ficar falando de coisas ruins, ele é um dos poucos cânceres que a gente tem o rastreio e prevenção. Prevenir, evitar o câncer, ou seja, nós temos exames que é passíveis de você evitar que tenha essa doença. Então, o objetivo maior é exatamente isso, é diagnóstico precoce e, se possível, nem diagnosticar o câncer, a gente prevenir que esse paciente não venha a ter esse câncer. Aproveitando, doutor, a endoscopia, para chegar lá, ele consegue ver se a pessoa tem esse câncer, é interessante, e quando a pessoa pode procurar o médico para fazer endoscopia para prevenir alguns tipos de câncer, por favor. Sim, a colonoscopia é o exame, né, a endoscopia digestiva baixa, é o exame padrão ouro para diagnóstico e prevenção do tumor. Certo. E qual que é o interessante? Ele é o único exame para se diagnosticar que pode fazer também o tratamento e a prevenção. Né? Durante um exame de colonoscopia, você pode retirar tumores iniciais incipientes e até mesmo pólipos, né? E aproveita aí. Qual que é a grande... E quando procurar um médico para fazer esse exame? Chegamos lá já. Qual que é o grande interessante? Acho que esse é o principal recado ponto, aqui, né? que é o que a doutora falou, da prevenção. Eu vi uma definição de prevenção que eu achei o máximo. Falou assim, a diferença entre prevenção e diagnóstico precoce. A maioria dos tumores, né, mama, próstata, a gente tem mais índice de diagnóstico precoce do que de prevenção. E a definição era o seguinte, o diagnóstico precoce é assim, ó, se eu me acidentar, eu quero ter o SAMU do meu lado. O SAMU vai me pegar, vai me tratar, e se o SAMU está do lado, é diagnóstico precoce. Agora, prevenção eu vou me acidentar e acontece algum aviso que eu não me acidento. Então, resolver o problema antes que ele aconteça, você antecipar o problema. E por que no intestino tem como fazer isso? Porque os tumores, na sua grande maioria, 97,5%, nascem benignos. Eles nascem como essa verruguinha, esse pólipo benigno. E aí você pode fazer a retirada desse pólipo durante a própria colonoscopia e tirar aquele tumor que a gente brinca lá no nosso serviço, chama de sementinha do mal. Desenterramos a sementinha do mal. Aí não vai nascer nenhuma plantinha do mal, não vai ter raiz do mal, não vai ter o câncer, não vai acontecer. Mas de um modo geral, nós não costumamos procurar um médico para fazer esse exame.
Quando procurar o médico? Exatamente. Nós não procuramos. Um dos problemas é a falta de informação. Isso. Não existe uma campanha governamental poderosa como existe do câncer de mama e do câncer de próstata, né? Mas existem sim critérios muito bem definidos de rastreio de câncer coloretal. Então, para quem não tem nada, não sente nada, o rastreio começa aos 45 anos. E em alguns locais existe os próprios colegas, né, nos congressos falam assim, começa oficialmente com 45, mas se chegar lá no meu consultório com 40, com 35, com 39, eu já vou pedindo. Eu já recomendo. Por quê? Porque a gente tem, infelizmente, desprazeres de achar tumores, né? A gente achou esse mês que passou, segunda-feira. Né? Segunda-feira, um tumor no paciente jovem, né? E a gente tem uma frequência de pegar pacientes, pelo menos de 1 a 2 pacientes por ano, jovens, assim, abaixo dos 45 anos, com tumores já avançados, né? Isso é muito ruim, porque você acaba perdemos digamos assim, o paciente perdeu a oportunidade de evitar esse câncer aparecer. Fora essa parte dos 45, quem tem histórico familiar, ou seja, se alguém da família já teve câncer ou já teve pólipo, o ideal é que comece 10 anos antes do caso. Como isso é um pouco complexo, a gente costuma, para o paciente entender, a gente costuma indicar 10 anos antes. Então, em vez de 45, começar com 35. Tem sintomas, certo? doutor? Tem sintomas para a pessoa? Mas calma aí que a prevenção ainda não acabou, não. Ainda não acabou, não? Então vai mais. Existe as síndromes polipoides familiares, que são coisas mais raras. São pacientes que têm uma tendência muito maior de ter o câncer. Aí você começa a prevenção mais cedo ainda. No caso, esses até com 12 anos, as crianças de 12 anos já começam quando você tem essa síndrome familiar. É porque essa síndrome, você tem a polipose no colo inteiro tomado por tumores benignos e há uma malignização muito grande. Nesses casos, existe uma cirurgia que retira totalmente o intestino para prevenir que o paciente não desenvolva o câncer no futuro. Tem alguma dessas síndromes genéticas que a chance de desenvolvimento chega a ser 100%, ou seja, se esse paciente não retirar o colo, intestino, ele vai ter câncer em algum momento da vida de intestino. Eu tenho uma paciente que ela tem 5 irmãs com a síndrome, todas elas fizeram a colectomia, e aí tem 2 cirurgias, né? Ou você tira tudo ou você tira e preserva o reto. Quando você preserva o reto, o paciente tem um maior conforto, você tem menos diarreia, a vida fica um pouquinho melhor. Mas tem que fazer todo ano. Ela faz todo ano e às vezes 6 em 6 meses e toda vez tem pólipos. Impressionantemente. Então, o organismo dela vai produzindo É uma síndrome familiar, né? Que ela normalmente eles não têm mecanismos de reparação, né? O tumor começa a se desenvolver e não para, né? Você não tem o freio que normalmente as outras pessoas têm. Agora entrando na parte dos sintomas, né? Isso. Tem um ditado que diz que o brasileiro só fecha a porta depois de roubado, né? E a gente só procura o médico quando está doendo. Infelizmente, é uma regra, né, que a gente deve quebrar, mas acontece. Agora, pelo que eu estou entendendo, no caso especificamente do câncer coloretal, se a gente conseguir procurar antes, né, dos sintomas mais graves, a gente tem maior chance de cura. E quais seriam esses sintomas leves que poderia indicar ao paciente que ele deve procurar um profissional? 2 coisas que é bom deixar diferenciado para o paciente: o que é um rastreio e o que é uma investigação. Por quê? Porque às vezes é muito comum o paciente chegar no consultório, eu tenho sangramento, dor abdominal, perda de peso, e eu quero fazer o rastreio. Ele não está fazendo mais um rastreio, tá? O rastreio você faz no paciente assintomático. Você pega aquela população que está numa faixa etária com maior incidência dessa doença e você indica aquele determinado exame para rastrear aquele determinado tipo de doença. No caso do câncer coloretal, a colonoscopia. Quando esse paciente começa já a apresentar sintomas, é importante deixar isso bem claro, a investigação acontece independente da idade do paciente. O paciente não precisa, tem 3 anos que eu sinto determinada queixa, mas eu vou deixar para fazer esse exame quando eu completar os 45. Não, esse exame pode ser feito, inclusive a gente faz em crianças de idade muito pequenas, com caso de hemorragia digestiva, para retirar esses pólipos, às vezes pólipos muito grandes, e em criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, então pode acometer em qualquer idade. Então, o paciente é super importante estar atento
ao próprio corpo. Está atento a sintomas que às vezes fogem da normalidade dele. E geralmente esses pequenos sintomas que começam a surgir já pode vir, né, ser um câncer coloretal. Que sintomas são esses mais frequentes no adulto? Dor abdominal, perda de peso de causa não aparente, eu não estou em dieta, eu não estou fazendo regime, estou perdendo peso. Não estou aplicando nada. Não estou tomando as canetinhas emagrecedoras, não estou com o Dr. Marcelo. Sangramento anal é uma queixa muito frequente. Alteração do hábito intestinal, ou tanto para diarreia quanto para constipação. Às vezes é muito comum a pessoa achar que o tumor só dá constipação. Não, diarreia. Inclusive, esse paciente de 34 anos que a gente diagnosticou na segunda-feira, ele era um paciente jovem, a queixa dele, ele foi fazer o exame, né? A gente faz uma anamnese prévia, né? Porque nem sempre todos os pacientes são nossos, né? A gente faz de vários outros colegas, de várias cidades aqui da região, procuram a nossa unidade para fazer a prevenção. E a queixa dele era mudança do hábito intestinal. Ele falou nessas palavras: doutora, tem alguma coisa diferente no meu corpo. Eu evacuava de um jeito e agora tenho diarreia intermitente. Vira e mexe, passo 4, 5 dias com diarreia, depois volto a ter uma evacuação normal. Então, ele teve essa percepção, procurou por conta própria, sem pedido médico, fazer o exame e, infelizmente, teve um diagnóstico de uma doença maligna, um câncer coloretal. No caso dele, era um câncer de reto, numa idade muito precoce, com 34 anos, né? Um garoto ainda. Então, esses sintomas são os mais frequentes, tá? Atenção também com histórico familiar. Diarreia crônica, né? Diarreia crônica, né? Tanto constipação, mudança no formato das fezes, isso também é importante. O câncer de reto, né, que está mais na parte distal do intestino ali, ele pode dar uma mudança na conformação das fezes. Não faz aquelas fezes espessas, o paciente tem aquela queixa de fezes em fita, né? As fezes muito fininhas. Então, todas essas características chamam a atenção e o paciente tem que procurar o médico de forma mais precoce, independente da idade. Porque a gente tem visto, não só pessoalmente nos nossos consultórios, nos nossos locais de exame, mas como estatística nacional e mundial, uma incidência em idades precoces, que seriam esses pacientes abaixo de 45 anos, tá? E a gente não tem, essa é a pergunta do milhão. O último congresso americano teve muito essa enquete, né, essas perguntas. Por que a gente está tendo câncer coloretal em paciente com 20, 30 anos? Né? E muitas vezes sem histórico familiar, porque o câncer coloretal também tem um fator genético importante, né? Então, o paciente que tem familiar de primeiro grau acometido é um paciente que tem que ficar com luzinha vermelha em alerta. Esse paciente tem uma prevenção, um rastreio de forma diferenciada, antecipada, né? Mais precoce. Então, a gente tem visto em idades precoces esse câncer aumentar. E os estudos, né, mostram, internacionais, nacionais, mostram que a tendência é essa incidência aumentar mais ainda em idade jovem. Um dos fatores que eles falam, assim, Karina, mas por quê? Que pergunta do milhão é essa? Que tem se falado muito os fatores ambientais, alimentação, essa alimentação industrializada, muito mais fácil, que essa vida, né, mais multifunções que todo mundo tem. Carboidratos refinados. Exatamente. Inclusive, a gente tem tido também um aumento muito de uma outra doença que era típica de pacientes jovens, pacientes mais velhos no intestino, que é a diverticulose, né? A presença de divertículos no intestino, que podem causar diverticulite, que é a inflamação dessas bolsinhas que formam no intestino. Também é uma doença que, quando você lia no livro, na nossa época de faculdade, a doença é de 50 mais. Hoje a gente vê uma grande quantidade de pacientes de 30 anos, 25, 30 anos com diverticulose. E realmente uma das causas muito prováveis é o excesso de consumo de carboidrato refinado, né? As mudanças alimentares, aquela da pirâmide que a gente já conversou, uma outra entrevista, da pirâmide alimentar americana, que foi colocado em 92, que começou a nortear um tipo de alimentação bem menos saudável. E a primeira vez que eu ouvi falar isso, de crescimento de câncer na população jovem, era um estudo da Universidade da Califórnia,
E o que eles colocaram foi assim, né, a pergunta lá durante a discussão, foi no Congresso 2017, era assim, mas está aumentando na população jovem, mas não está aumentando em todo mundo? Aí eles falaram assim, não porque assim, na época ainda era 50 a idade, só os 50 a mais que a gente está rastreando, na verdade está diminuindo. Então a gente teve uma diminuição leve de quem era para ter mais e um aumento daqueles que não tinham antes. Então mostrando realmente a necessidade de se rastrear cada vez mais cedo. Por esses fatos que muitas vezes o paciente chega no consultório e você pede um exame e com o paciente ainda fora da época do rastreio, mas só dele estar ali de ter alguma queixa, a gente já fica com o pé atrás. E hoje em dia é muito comum o próprio paciente ou o próprio acompanhante do paciente chegar já pedindo. Doutor, vamos fazer uma coluna dele, ele nunca fez, ele evacua 3 vezes ao dia, que é uma coisa também comum, as mulheres acharem que o homem que evacua toda vez que come é uma alteração, né? É errado. É errado, mas não é o mais certo, na verdade, né? Fisiologicamente, toda vez que você come, você deveria ir ao banheiro e evacuar. E aí acontece isso muito frequentemente e a gente vai fazendo. E essas alterações, por exemplo, mudança do hábito intestinal, as fezes em fita, nem sempre são tumores, mas merecem uma investigação. Outra coisa, pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame que às vezes é muito pedido. Fez-se o diagnóstico, veio positivo, é colonoscopia. Você não precisa repetir o exame. Vou repetir o exame, no outro não deu. No outro não deu, não quer dizer nada. Inclusive, o sangue oculto nas fezes é um exame muito mais simples, de muito mais acessibilidade. Você faz bem mais barato. Mais barato, você faz em qualquer unidade básica de saúde. Aí, os protocolos hoje nacionais, a partir dos 40 anos, já começar a fazer anualmente o sangue oculto nas fezes. Porque em qualquer desses momentos, entre 40 e 45 anos, se surgir positivo, esse paciente é resgatado e é feito a colonoscopia, como o Marcelo falou aí, de como forma complementar essa investigação do sangue oculto de forma mais precoce. No Uruguai é com 18 anos. O Uruguai é um dos mais endêmicos do mundo, né? Dos mais prevalentes de câncer de colo, e eles têm um protocolo a partir dos 18 anos, todo mundo faz sangue oculto nas fezes anualmente. Na nossa região, a gente não tem os dados, mas a sensação que a gente tem é que é uma região de alta prevalência, de um índice bastante alto, mais alto do que a população normal. Pelo menos pelo tamanho da cidade, pelo tanto de lesões que a gente encontra durante os exames, a gente tem essa impressão. Quando a gente fala em região, né, quando a gente fala nacional e até nível mundial, é o que a gente vê quando tem a gente usa o termo, né, ocidentalização, essa industrialização, essa facilidade que a gente tem, essa mudança, né, mais sedentário, mais obeso, mais comida industrializada na nossa mesa, né, mais abrir farinha, pacotinho do que descascar, né. Então a gente vê que é uma doença mais prevalente em países desenvolvidos. Quando a gente pega América, né? América do Norte, Estados Unidos, tem uma incidência alta, países mais ricos, né? Europa. No Brasil, estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, que são estados economicamente mais desenvolvidos, a gente tem uma incidência maior da doença do que estados economicamente mais desfavorecidos, região norte. Então, doutora Grenda, doutor Marcelo, na realidade, a alimentação influencia muito em tudo isso, não é verdade? Eu falo para meus pacientes que tem algumas coisas que só você pode fazer por você. Não tem médico, a gente faz o aconselhamento, né? Mas tem coisas que o paciente tem que dar o start. É mudança de hábito. É mudança de vida, entendeu? Então, é muito comum. Você chega o paciente lá no consultório, o Marcelo que trabalha muito com obesidade, sabe? Um tipo de negacionismo. Então, chega um paciente muito obeso, paciente tabagista, bebe muito álcool, etilismo, sedentário completo, e ele faz um exame ali, faz um hemograma, deu um hemograma normal, eu sou o gordinho saudável, e não sei o quê, e não precisa disso, médico quer achar... Eu já ouvi isso. Médico quer achar, tem mania de achar, querer procurar coisa que não tem. Então, isso é uma forma de negacionismo. O paciente tem
uma doença que ele não vê como doença, que é a obesidade. Tem vícios que aumentam o risco de vários tipos de câncer, não só do câncer coloretal, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Ah, mas eu sou muito ocupado. Todo mundo é muito ocupado. Todo mundo trabalha, todo mundo tem que vencer seus leões, matar os seus leões por dia aí, né? Então, se a gente não colocar isso para a nossa vida, eu tenho 1 hora da minha vida que eu faço minha atividade física. Eu também. Se tem que ser 5 horas da manhã, eu levanto às 5 horas da manhã e faço. Faço o que tem que ser feito. Adulto faz o que tem que ser feito, não é? Criança que faz o que gosta, Exatamente. Né? Então, as pessoas têm que fazer, eu posso fazer isso por mim. O médico não pode malhar por você, não pode não estar na tua casa ver o que você está comendo. Então, tem coisas que são mudanças, tem starts. E a nossa obrigação, como profissional de saúde, é fazer esse aconselhamento, é tentar resgatar esse paciente, fornecer, né, através da nossa formação, o que a gente pode, né, oferecer de melhor para esse paciente, mas o start tem que vir de dentro, tem que crescer, né, essa coisa do bem-estar. Eu acho que isso tem mudado muito, né, Marcelo? Sim. A gente vê aqui na nossa Graças cidade, né, é academia abrindo, todas cheias, né, é o pessoal correndo na rua, é pedalando, é as pessoas mais em movimento, né. Dados nacionais mostram, né, que o índice de ingestão de álcool, né, o hábito do álcool nessa geração mais jovem, essa geração Z, está menor do que era na nossa época, nas pessoas até mais velhas que a gente. Então, eu acho que é criar mesmo um ciclo de... Os dados falaram em 380 de saúde. Milhões a menos de faturamento das empresas cervejeiras, né? Eu acho que é interessante vários pontos. Primeiramente, essa questão de saúde é essa questão de colocar... Eu costumo dizer para o paciente, eu não gosto disso. Eu falo, você gosta de trabalhar? Você gosta de tudo que você faz no seu trabalho? Não, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos botar o seu treino físico na agenda do trabalho. É um compromisso, como se fosse uma reunião. Eu tenho que ir lá e tenho que fazer. Então, eu vou, faço e resolvo o meu problema. Outra coisa importante da gente entender é que o paciente, por exemplo, já teve um pólipo, né? Ele já tem uma predisposição, ele já está claramente com uma tendência a ter o problema. Esse paciente ele precisa ter um cuidado maior. Esse paciente ainda mais ele precisa, olha, vou ter que preocupar mais com a minha alimentação, com a minha atividade física, com o controle da obesidade. E aí é importante a gente dizer que hoje em dia existem outros critérios de obesidade. Então, às vezes, os pacientes que têm um peso relativamente normal para a altura, não quer dizer que não estão obesos. Hoje a gente tem também o critério da circunferência abdominal e o critério do percentual de gordura. Mulheres com circunferência abdominal acima de 88 e homens acima de 92. E o percentual de gordura acima de 35% nas mulheres e acima de 25% nos homens já é considerado obesidade, mesmo que ela tenha um IMC normal. Mostrando que não é só questão de peso, até porque nesses casos é um problema até mais grave, que o paciente está evoluindo por uma obesidade sarcopênica, é ter muita gordura e pouco músculo. Por isso o percentual de gordura fica tão alto. E isso metabolicamente faz muita diferença, porque o músculo é um órgão. É o que eu costumo até perguntar para os pacientes. Falo assim, você acha que se eu te falasse que seu fígado está muito pequeno, que você precisaria fazer algo para ele crescer, para ele funcionar melhor, você faria? Faria. Então, o músculo é a mesma coisa. O teu músculo é um órgão igual. Você precisa fazer ele crescer, senão ele vai dar um problema e você vai ter problemas graves relacionados a isso. E todo esse arcabouço ele faz parte da prevenção do câncer coloretal. Não é só fazer as colonoscopias, apesar de ser um ponto fundamental. Não é a gente rastrear os tumores coloretais com sangue oculto nas fezes mais cedo. Isso aí é um grupo de medidas que a gente precisa se conscientizar, tomar para fazer. Não esperar um artista como a Preta Gil ter um problema grave e morrer para desencadear. Pelo amor de Deus, vou atrás, olha o que aconteceu. Né? Teve uma grande procura nessa época, assim, sim, né? Exatamente. Assim, é sempre uma fatalidade, né? Perder alguém, independente do não só por ser artista, né? Mas no caso, quando é um artista, tem, digamos assim, a parte menos ruim do problema, que é você disseminar nas outras pessoas o interesse de se cuidar. Partindo um pouquinho para a nutrologia, a senhora vai falar? E uma coisa importante é desmistificar alguns medos
que a população tem, o paciente, a gente vê isso no consultório, de resistência em fazer a prevenção, que é o exame de colonoscopia. Então, eu acho muito importante. Se é o único exame que realmente pode fazer prevenção, retirada dos pólipos, e muitas vezes, até hoje em dia, no câncer precoce, pode ser, é uma ferramenta que a gente usa até para curar o câncer, né? A gente faz cirurgias endoscópicas para câncer precoce, sem precisar fazer uma cirurgia de maior porte. A colonoscopia, eu venho aqui para falar, porque a gente faz isso todo dia. É um exame muito seguro. Muito seguro. Tá? É muito comum o paciente vir e falar, mas é um preparo horrível, esse exame é muito perigoso, e quem está do lado confirma, é horrível mesmo. Aí eu falo, mas qual foi a sua experiência ruim? Não, eu nunca fiz esse exame, mas por que você está falando que é ruim para o outro, se nem você fez, né? Aí ele, mas eu já ouvi falar. Então, é importante a gente desmistificar isso, né? Então, é um exame muito seguro. Como que é feito esse exame? Tem um incômodo de fazer um preparo. O intestino está cheio de quê? De fezes. Eu quero achar pólipos pequenininhos. Hoje, com os aparelhos endoscópicos, com magnificação, cromoscopia, esses aparelhos modernos que a gente tem atualmente no nosso local de trabalho, eles identificam pólipos minúsculos, pólipos de 3 milímetros. Eu não estou falando de 3 centímetros, estou falando de 3 milímetros. Então, para eu achar uns pólipos pequenininhos desses, tem que ter um preparo intestinal muito adequado. Então, tem que estar limpinho, né? Tá limpinho. Então, o paciente chega com preparo sujo, eu falei, é um exame que tem um certo custo, é um exame que é para rastreio. Então, não tem por que a gente fazer um exame inadequado, que você vai sair com a impressão que você fez seu rastreio e não foi um exame feito adequadamente. Então, é seguro, tem um preparo que, quando seguido de forma correta, conforme a orientação do serviço, tem uma boa limpeza intestinal, a gente tem possibilidade de avaliar toda a mucosa do reto, do cólon, de todo o intestino grosso e detectar essas lesões muito pequenininhas, tá? Então, não tenham medo de fazer o exame. O exame não tem desconforto de dor, do paciente estar acordado, vendo o que está acontecendo. É feito sob sedação anestésica, né? Tem um grupo de anestesia que ceda esse paciente. O paciente é monitorizado durante todo o exame, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial. Então, é muito seguro para o paciente e confortável. Quando o paciente acorda, o exame já foi executado, o pólipo já foi retirado, o paciente vai para casa, se alimenta normal. Tem alguns cuidados que, após uma sedação, você não pode sair dirigindo, não pode ir sozinho, tem que ir com acompanhante, mas são detalhes do exame que são muito pequenos diante do grande benefício que esse exame pode trazer para o paciente. Deixa eu explorar um pouquinho, doutora. A senhora falou que nesse exame, se já tiver algum pólipo, já tira ali... Já retira. A gente tem é isso que eu queria saber. Qualquer exame que a gente faz, que a gente considera são exames invasivos, certo. A gente tem uma autorização prévia, onde o paciente é esclarecido, né? Você não vai chegar lá e vou operar um paciente sem explicar, ou se o paciente sem me dar o consentimento. Então, esses exames, o paciente previamente, quando ele faz uma marcação, ele já recebe toda a orientação do exame. A gente tem uma equipe que esclarece qualquer dúvida, ou com o médico, ou com o pessoal treinado da equipe, enfermeiro, técnicos, né? Como que é o exame? Vídeo de animação. Vídeo de animação, a gente manda pelo WhatsApp para o paciente para explicar, para ele tanto fazer o preparo adequadamente, né, para o exame ser realizado de uma forma melhor possível, quanto o bom preparo. O que acontece? Aí a gente tem um termo de autorização. O paciente lê, ele vai entrar no exame sabendo o que é um pólipo, sabendo o que é o procedimento de polipectomia, né? E ele autoriza, realmente, se encontrar em mim, eu estou autorizando que pode retirar. E tem pacientes que, às vezes, não autoriza, por N fatores. Eu tenho medo, vai furar meu intestino. Quando não autoriza, a gente não realiza o procedimento. É por isso que eu pedi permissão à senhora para perguntar, porque quando fala assim, é um exame, doutor? É só um exame. Sim, na verdade, esse exame já é completo, né? Já retira, já retira. Você já pode fazer a cirurgia. Que maravilha. Durante o próprio exame. Maravilha. E aí, até assim, acontece uma frequência, né? Não dá para ser toda vez, mas acontece com alguma frequência o paciente não autorizar, e se a gente encontra, a gente contactar o familiar, às vezes leva ele para dentro da sala, mostra o problema, fala, tá aqui o problema, ele é uma questão, isso aqui é uma lesão que pode virar câncer, e vocês não autorizaram, mas mediante o que a gente achou, estamos te mostrando, se tem interesse de mudar de ideia, você autoriza, quer assinar o termo para a gente fazer o procedimento, porque a gente sempre fica com muita... Eu,
particularmente, eu imagino que a doutora também, que a gente não faz juntos, mas gente... dá uma dor no coração de e ver não uma tirar, lesão, né, doutor? pode virar um câncer. Taquicardia. E não tirar porque ele não autorizou. Exatamente. Sabendo que pode resolver o problema naquela hora, deixa aí vai adiar o problema. Eu costumo falar pro paciente, a função desse, você tá fazendo esse exame, é fazer isso aqui. É. Se você não quer, tira, É a não parte tem nem por mais que fazer. importante do exame. É o mais importante. Na verdade, é retirar o tumor antes dele virar o câncer. E essa que é a grande mensagem. Porque tem gente que fala assim, não vou fazer não, se eu tiver câncer, não quero nem saber. Eu falei assim, mas a ideia não é fazer o exame e achar um câncer. A ideia é achar aquela sementinha de tumor que está enterrada ali, a gente desenterrar ela antes dela criar raiz. E tirar logo ela. Eu fiquei com uma dúvida, quando o paciente não autoriza e aí o procedimento não é executado, existe um prazo que ele precisa aguardar para voltar a passar por um procedimento semelhante? Não. Ou a questão é mais financeira mesmo, ele vai ter que gastar 2 vezes? Se ele for de convênio, às vezes o convênio vai pedir pelo menos uns 6 meses para autorizar um novo exame. Se ele for particular, ele vai ter que realmente pagar um novo exame e pagar a retirada. Aí nesse caso já não é nem um novo exame, né? É a retirada. Já. Isso, na verdade, já entra sabendo, né? Só que tem um outro agravante, como a doutora falou, a gente acha pólipos de 3 milímetros. O intestino ele não é plano. Isso dificulta totalmente o exame. E muitas vezes, durante o exame, você vê uma lesão, perde ela de vista e demora muito a achar de novo. Porque são muitos detalhes no exame. A posição do aparelho, se você vira o aparelho de um jeito, se você vira de outro, ele muda o local onde a lesão se encontra. Então, se o tumor é grande, o risco pode malignizar a qualquer hora. Se o tumor é pequeno, o risco depois do próximo exame, será que eu vou conseguir achar? Porque existe, inclusive, índices, né, já foi feito estudos assim, faz uma colono com o médico e depois o mesmo paciente, na mesma hora, com o mesmo sedado ali, nem acorda a sedação, o outro médico faz, para ver se acharia mais pólipos. E há uma divergência relativamente grande. Então, assim, é importante também a gente estar num serviço bom, com equipamentos de ponta, né? Agora fazer um merchan nosso, a gente tem equipamentos de ponta. É importante um preparo adequado, porque como eu digo, imagine uma sala dessa como... Aqui, ó, a gente tem TV, móveis, a gente tem ali a parte acústica, cortina. Audiovisual. Como é que eu vou falar assim, se eu chegasse para vocês e falar, me fala aí como é que tá a situação dessas paredes, estão tudo bem, se não tem nenhuma rachadura? Não tem como, né? Então precisa estar limpo, precisa estar sem nada. Fora que qualquer fezes suja a lente do aparelho, a gente fica sem visão. E tudo isso acontece. Então a gente tem esse cuidado de explicar o preparo, de passar o vídeo. Quando o paciente tem uma história de constipação muito grande, a gente faz um preparo um pouco modificado. E a gente tem inclusive um kit, onde a gente entrega todas as medicações a um preço de custo, entrega todas as medicações que vão ser usadas no preparo para o paciente não ter erro de fazer, o paciente poder não encontrar alguma medicação, tem alguns que são mais difíceis de encontrar, tem alguns que o paciente vai ter que comprar uma caixa inteira para usar 2, 3, então a gente tem o kit e entrega. E fora isso, né, assim, a gente tem uma experiência muito grande, são mais de 15 anos fazendo colonoscopia, a gente juntos hoje temos mais de 15 mil colonoscopias, então são muitas variáveis que ajudam a gente a ter uma efetividade grande. Que somadas fazem uma qualidade de um bom exame, né? Exatamente. Tem algumas particularidades com alguns pacientes que às vezes seja interessante me falar. Por exemplo, criança muito pequenininha, né? Criança 1, 2, 3 anos, crianças menores, idosos, né? Paciente que tem algumas comorbidades mais graves, acamados, né? Aí a gente prefere fazer o preparo internado. A gente interna esses pacientes no hospital e a gente acompanha a nossa equipe, né? Médico, enfermeiro, a gente acompanha o preparo do exame nesses pacientes que têm essas peculiaridades internos. Que o idoso pode desidratar, criança cair, também, né? bater cabeça, a criança também pode desidratar, então ele já faz o preparo, como o preparo você vai tomar líquido, vai sair uma grande quantidade de fezes, nesse líquido ele chupa a água do seu intestino para lavar o intestino, é uma lavagem interna, digamos assim, você pode desidratar, então já é feita a reposição de soro concomitante ao preparo, então ele já vai perdendo o líquido pelas fezes, mas também repondo o líquido
para não desidratar, não ter picos, não ter vales, né, de pressão, a pressão não cair, é importante. E o fato de a gente estar dentro de uma unidade hospitalar ajuda muito nesse sentido da internação e também do suporte, né? Se tiver alguma intercorrência, dar assistência para qualquer... Nós estamos do lado da sala vermelha, né? A gente tem, fora que tem todos os mecanismos de ressuscitação dentro da unidade, né? Que também isso é importante, né, a gente falar, né? Que não é só a nossa nesse caso, né? Todas deveriam ter, eu acredito que a grande maioria tem, mas a gente tem desfibrilador automático, tem material de intubação, graças a Deus nunca tivemos que usar, mas tem. Mas tem que ter. Tem até porque os órgãos exijam, né? Tem as exigências. Tem tudo ali junto, e o fato de você estar no hospital ainda tem algo a mais, que se você precisar da ajuda de um outro colega médico, tem sempre alguém lá. Se você precisar de um suporte, um suporte maior da enfermagem, apesar que a gente fica com praticamente 4 enfermeiras, né, entre enfermeiras e técnicas ali, porque 2 ficam dentro da sala direta e 2 ficam na sala do lado, que trabalham em outros exames que estão em conjunto, mas que sabem dar o suporte. Ainda podemos chamar alguém do próprio hospital para ajudar. E toda essa estrutura aqui em Luiz Eduardo Magalhães. O doutor chamou para a questão local e eu acredito que é muito importante a gente falar a respeito disso, porque quando a gente fala de tratamento, a gente lembra logo de ir para fora. Vou para uma capital. E ter acesso a essa informação, saber que aqui em Luiz Eduardo você tem a possibilidade, né, de identificar e tratar uma situação como essa, é algo muito importante, né? Até para ter tranquilidade de fazer o procedimento aqui se for necessário. Esse é um procedimento, assim, a parte diagnóstica nossa da cidade já é bastante evoluída, né? E nessa área médica a gente foi pioneiro em muita coisa, né, Marcelo? Muita. Né? Nós conseguimos trazer várias coisas, assim, em primeira mão para até alguns aparelhos até a gente teve antes de Salvador. Foi até curioso que esse aparelho da manometria de alta resolução. Quando a gente foi em São Paulo fazer o curso e comprar, eles falaram, você sabe, né, que você está sendo o primeiro da Bahia que tem. Salvador ainda não tem. Aí a gente toma aquele susto, Salvador não tem, como assim? Aí fala, certeza vocês estão levando para o interior da Bahia? Se não me engano, esse investimento todo, eu falei, acreditem, para o interior da Bahia. Eu acho que só o Hospital Real Português do Recife que tinha um aparelho, e nem era desse mesmo do nosso, era uma outra tecnologia que hoje era inferior, em dia, né? Que hoje em dia nem se usa mais. Mas a questão foi tão curiosa que a gente fazia o exame de alta resolução e ainda eles venderam o aparelho e ainda não tinha o software para fazer o laudo de alta resolução. Meu Deus do céu. Aí você tinha que transformar o exame de alta resolução no exame convencional para poder fazer o laudo. E aí, mas essa parte assim do pioneirismo, a gente sempre corremos atrás, né? Hoje o nosso aparelho não perde praticamente nada de Sírio, de Einstein. A gente tem uma das últimas gerações do na verdade, do é a última geração, né? Agora eles lançaram o X1, mas ainda não chegou no Brasil, né? Acho que ele ainda não está comercial. Por conta dessa questão de dólar, eles seguraram um pouquinho o lançamento oficial. O 190, que é o nosso aparelho, é o último lançamento da Olympus, que é a principal, né? Tem 3 principais, mas a Olympus é a mais famosa entre as empresas de equipamentos. Mas eu vou aproveitar e perguntar aos 2 médicos que estão aqui, né, doutor e doutor, vocês acreditavam que o Luiz Eduardo ia chegar nessa pujança que chegou hoje? Vocês chegaram para aqui para 2009, se eu não me engano. 2009, chegamos juntos, 16 anos, 17 anos, quase 17 anos atrás. 17 anos atrás, o Luiz Eduardo Magalhães tinha mais ou menos aí 60 mil habitantes. 50, 60 mil. Hoje estamos com 120, o dobro. Tem mais, mas vamos botar 120, né, que o censo bateu 108. Então, vocês acreditavam que ia chegar nessa pujança para vocês fazerem esse investimento para a saúde de Luiz Eduardo Magalhães? Porque tem que acreditar. Porque imagina você chegar numa cidade e a cidade depois dá uma baixa. Você investir como a primeira da Bahia, eu estou dizendo aqui, em um aparelho desse, e confiar que iria realmente ter essa pujança que tem Luiz Eduardo Magalhães.
Acho que o investimento foi paulatino, né, Braga? A gente não chegou aqui e já... Não, é claro. O aparelho top mas de cara. Algum tempo, né? Acreditaram em Luiz Eduardo. Nós tivemos um aparelho mais simples, chegou também né? com o diploma debaixo do braço e... Nada, né? Bora desbravar. Vamos confiar, né, doutora? Vamos confiar. Não tinha nem carro direito para andar. Pelo menos não preparado para essas ruas daqui. Sim, mas mudou, Luiz Eduardo Magalhães, muito. Graças a Deus. É uma mudança muito grande. Eu vejo que ainda vai mudar muito. Vai. Vamos avançar mais, né? Uma carinha de que a gente deve bater aí os 250, 300 mil em breve. Tá chegando muita coisa boa, né? Shopping. Eu sonho que a gente fique parecido com Uberaba. Eu tenho uma visão assim, muito promissora de Luiz Eduardo, assim, muito positiva. Eu acho que é uma cidade muito promissora e quem vem para cá tem esse mesmo espírito, né? Essa gana de investir, de crescer, de produzir, de aprender, né? De dividir conhecimentos. Então, acho que reunindo essas pessoas que têm esse tipo de filosofia de vida, eu acho que na parte da saúde, uma coisa, essa questão de ir para fora, ela é uma faca de dois gumes, né? De um lado, ela dificulta o nascimento de alguns serviços médicos, né? Dificulta o nascimento por exemplo, da UTI. Por quê? Porque muitas pessoas que precisam de um UTI vão para fora. Mesmo se tivesse aqui, a gente ainda não sabe se ficariam aqui ou se vão para fora, né? Então, isso atrasou um pouco alguns processos. Já em outros, como no diagnóstico, acho que adiantou, porque o fato era que a gente começava a pensar, não, se a gente não tiver um aparelho de ponta, se a gente não tiver um serviço de excelência, se a gente não conseguir entregar os resultados que o pessoal entrega, o pessoal vai para fora. Porque aqui, apesar de ser uma cidade do interior da Bahia, a gente tem contato muito próximo, né? Palmas é muito próximo, Brasília é muito próximo. Principalmente para o pessoal do sul que está acostumado a rodar 3.000 quilômetros, né? 2.500 quilômetros de carro. Mas só não falar de Goiânia. Goiânia é só 800 quilômetros também. Goiânia 730 não dá nem 800. Goiânia. Brasília 600 e... 540. 545. 540, Palmas 490, então é bem próximo. Né? Salvador está mais distante. Salvador é mais 1.000 distante quilômetros. do que quase todas essas. Eu acho que esse desenvolvimento, né, a gente trazer essas tecnologias para cá, foi uma necessidade nossa mesmo com os nossos pacientes, né? Assim, para a gente fechar o diagnóstico, né? Ou seja, você tem uma queixa, você consulta, mas você precisa de um exame complementar, tinha que mandar o paciente para fora para fazer, para voltar. Às vezes o paciente não tinha essa condição, essa facilidade de ir para uma capital. Então a gente começou e falou, nós vamos ter que trazer isso aqui para cá, vamos ver o que vai fazer. Vamos buscar. Vamos ver qual banco olha para a gente e tem coragem de dar um financiamento aí. E aí a gente foi paulativamente, igual o Marcelo falou, né? De forma gradual, trazendo isso, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento. E hoje, grande parte das doenças a gente consegue fechar diagnóstico, propor tratamento e o paciente fechar esse ciclo todo de diagnóstico, tratamento, todo conosco. Curiosidade de banco é o seguinte, eu financiei esse aparelho nesse banco, depois financiei uma casa nesse banco, a gente não era correntista. Depois que eu virei correntista, não consegui financiar mais nada. Acho que eles estavam só querendo essa foi boa. Depois eu vou pedir em off o nome desse banco, porque esse médico não consegue financiar, imagine eu. Não, a gente vai nesses congressos, assim, os olhos enchem, dá vontade de sair tudo. Aí Marcelo olha, você tem dinheiro? Não, você tem? Não. Aí, como é que nós vamos fazer? Vamos ver se a gente, pelo menos, tem crédito, né? No Congresso de Brasília, a Fuji tinha lançado um aparelho maravilhoso lá e eu liguei para ela. A gente estava lá no Congresso, liguei para ela e falei, prepara o bolso aí que eu acabei de comprar um aparelho aqui, quase R$1 milhão. Infarto agora. Mas falando em custo, né, é uma coisa interessante a gente falar também disso, né? O custo que existe na prevenção, né? Você imagina o seguinte, um paciente que desenvolve um câncer, ele vai fazer exames pré-operatórios, acompanhamento especializado com um oncologista, vai para uma cirurgia de alto custo, às vezes vai para UTI pós-cirúrgico, vai fazer quimioterapia, radioterapia, acompanhamento de 5 anos, às vezes ele precisa ir para o INSS, às vezes ele vai levar algum acompanhante a ter que parar de trabalhar. Olha o tamanho do custo. Agora imagine o seguinte, quantas colonoscopias poderiam ser feitas com um paciente que tivesse tumor prevenido? Isso nós estamos falando de custo financeiro. E o custo social? De você fazer o paciente que ia... Porque o câncer,
né? Ele não é uma doença de uma pessoa, é uma doença de uma família inteira, né? É uma doença que impacta todo mundo que está em volta. A tensão ali de uma morte iminente é muito grande. Então, mesmo se o câncer é inicial, se você faz a ressecção e fala, tá tudo bem, aquela tensão não vai sair do coração daquelas pessoas tão rapidamente. Eles vão conviver com aquilo ali 5 anos, todo mês fazendo exame ou depois acompanhamento por 5 anos até o médico falar para ele estar curado. E muitas vezes o médico fala para ele estar curado, 2 meses depois ele tem uma hemorroida, sangue, ele fala, meu Deus, voltou tudo de novo, vou ter que fazer tudo de novo. Então, quando você fala em saúde pública, né, quando você fala medidas, né, de gestão em saúde pública, isso deve ser levado muito em consideração, porque igual o Marcelo exemplificou, né, o custo de tratar uma doença, fora a dor daquele paciente, né, da família, é infinitamente maior do que o custo de daquele paciente, ter acesso a uma prevenção, né? Então, quando a gente fala em saúde pública, todo mundo que trabalha com isso, se pensar de forma inteligente, né? E nós falamos de um paciente que curou, né? Meu exemplo aqui, ainda tem aqueles que não vão curar. Aqueles que vão, infelizmente, ter que fazer, às vezes, Eu já acompanhei casos que o paciente tem que fazer uma hepatectomia, que é uma cirurgia muito mais cara, muito mais complexa do que só tirar o tumor do intestino, que é tirar um pedaço do fígado. Vai ter paciente que vai ter metástase pulmonar, vai ter que fazer tratamentos pulmonares, fazer drenagem de pulmão, às vezes, retirar um pedaço do tumor, fazer radioterapia para diminuir o tumor ali, e sem contar dores e etc., que vão ser bastante importantes. Então, assim, na parte, tanto da saúde pública quanto na parte de prevenção, até privado mesmo, se você for contar o custo de você fazer um exame e evitar um câncer, até quando eles falam que é caro, eu falo assim, quanto você pagaria para não ter um câncer? É irrisório. Eles falam assim, nossa, o exame é caro, a polipectomia é caro. Eu falo, quanto você pagaria para não ter um câncer? Essa é sempre a pergunta que eu faço. Tem que pensar que é mais um investimento do que um custo, né? É mais investimento. Exatamente. Investimento em você, na sua saúde, na sua prevenção. E o psicológico, doutora? Sim. Imagina uma pessoa descobre assim, rapaz, não é um câncer, Não, eu tô com pólipo. esse exemplo desse paciente que eu dei, de 34 anos. Aí tive que chamar o familiar, né, para dar, né, para dizer da gravidade. Nossa, saíram todos arrasados, chorando. O psicológico abala. Né, a equipe fica também muito sentida e querendo resolver o problema. Querendo resolver, mas... Essa é a questão, E o pior, assim, que... É igual você falou, o psicológico é ruim da família inteira, né? É uma família que vai... Na cabeça deles era assim, não, você sai aqui, eu já fiz o exame, já tenho o diagnóstico, já quero tratar amanhã, né? Mas existe todo um trâmite. São vários exames, fazer o que a gente chama de estadiamento, que é saber qual o estágio que o tumor está, saber se ele é possível de ser operado, ou se ele é só de tratamento paliativo, né? Acho que um dos casos mais emblemáticos é do José de Alencar, o vice-presidente da República, se não me engano, ele passou por 18 cirurgias, se não me engano. Meu Deus. Ele tinha um tumor que não tinha cura e cada vez que ele fazia uma obstrução intestinal, eles faziam uma nova cirurgia para desobstruir. Uma obstrução intestinal, uma nova cirurgia. Eram todas cirurgias paliativas, mas quanto tempo ele passou e quanto foi sofrido, o custo social, o custo emocional e o custo financeiro de um paciente desse. Quanto isso não daria de colonoscopias, né? E aí é sempre essa importância. Também lembrar que a obesidade é um dos principais fatores associados a tumores coloretais, né? Não só dos coloretais, né? Tem um dado interessante da mama, né? 70% das mulheres que têm câncer de mama estão associadas com obesidade. Nos tumores coloretais existe também uma associação grande, é um fator de prevenção. E até o que eu disse hoje numa entrevista mais cedo com a Vanessa foi sobre isso. Como, assim, a mudança de estilo de vida, você evoluir para isso, né, também melhoraria, né, vários fatores, né? Além de ajudar a prevenir tumores, ainda a gente conseguiria prevenir outras doenças graves, né? Infarto, derrame, AVCs, diabetes, ou pelo menos colocá-las para acontecerem mais tarde. Entra aí a nutrologia? Entra sempre. Como ela entra nessa questão para ajudar as pessoas a terem menos problemas de saúde? Por favor, doutor e doutora. Na minha opinião, eu falo isso há muitos anos, né? Inclusive
Tinha uma época que eu falava muito sobre um jargão que se chamava dieta da fibra, né? A avaliação, que até eu falei, na minha opinião, era a resposta da pergunta do milhão, era a parte da dieta da fibra. Vou passar aqui a minha visão da coisa, é uma visão que eu estudei algo sobre isso, mas não tem nenhum trabalho científico. Então, ainda nesse momento, a única evidência é a opinião do especialista. Então, a gente não tem uma evidência maior, mais robusta, assim. Mas a visão que eu tenho é que, assim, os carboidratos na natureza, todos eles têm fibra. A gente tem um único tipo de carboidrato que não tem fibra na natureza, é o leite materno. O leite, né? Mas o leite, ele é um alimento que, teoricamente, é para quem está nos estágios iniciais de vida, tem um intestino imaturo ainda. E precisa de um crescimento muito grande, né? O bebê, ele quase dobra de tamanho no primeiro ano. Então, ele está precisando realmente bastante energia, né? Naquele momento. Fora isso, a gente não tem carboidrato refinado na natureza. O carboidrato vem pronto, refinado. Todos eles estão associados com fibra. E ao tirar a fibra dos alimentos e começar a dar esses alimentos sem fibra, e você pode fazer essa estratificação assim, cada vez que se deu mais carboidrato sem fibra, mais desenvolveu esse tipo de doença. Mais desenvolveu alterações de tumores, mais se desenvolveu hipertensão, mais se desenvolveu obesidade, mais se desenvolveu diabetes. Então, essa é uma visão que eu tenho desde antes de começar a estudar nutrologia, que carrego comigo como um ponto muito específico. Inclusive, né, eu tenho o hábito de alguns períodos, quando eu acho que eu preciso perder peso, já fiz, inclusive, somente isso. Não contei calorias, não fiz mudanças radicais, só tirei os carboidratos refinados e consegui, na verdade, alcançar resultados relativamente fantásticos, né? Aos 40 anos, eu bati 11% de percentual de gordura. Aos 42 anos, eu repeti os 11%. Com baixíssima... Só em tirar o carboidrato refinado da alimentação. Lógico, faz atividade física, isso aí tudo é associado. Mas na dieta em si, eu só tirei o carboidrato refinado e resolveu muito bem. Mas só dando um adendo que nem todo mundo vai ter os mesmos resultados com um tipo de dieta desse. Mas, assim, acho que é um norte para a gente começar a pensar. E acredito que essa mudança da pirâmide alimentar que veio realmente... digamos assim, meio que chancelar a minha ideia. Mas falando na alimentação, doutor, eu vou chegar lá no ponto. O que é que o pai do senhor comia quando ele era jovem? Só para o senhor ter uma ideia. O que é que os jovens comem hoje? Então, essa é a diferença. Eu acredito, minha filha. Eu acredito, me permita, você vai falar agora. Eu acredito que o pai do senhor comia batata, abóbora, inhame, aqui na Bahia, aipim, tem uns que chamam mandioca. Né? Comia muito cuscuz, tá? Coisas mais saudáveis. Hoje é sanduíche com aquelas carnes, sabe, doutor? Ultraprocessadas. São coisas... igual o meme que tá agora, né? Sabor fruta, sabor... Porque tipo sabor maçã, sabor fruta. Não é mais fácil comer a maçã ou a banana? É verdade. E aí o senhor... Fica à vontade, doutor. Pra você ter ideia. Não é verdade? Eu acho que o pior é assim, tem tanta coisa, né? Ruim, né? O miojo, né? Aí, miojo. Instantâneo não existia na época dos nossos pais, né? Na verdade, na época do meu pai, tem que saber o que ele comia, né? Porque às vezes nem tinha o que comer. Mas a gente ri hoje, né? A gente ri hoje, mas meu pai e meu avô são meio... revoltados com carne moída, porque teve uma época que a situação deles estava um pouco difícil, foi muita carne moída. Só comia carne moída. Aí os dois ficaram meio que... Meu pai só come inimigo da carne moída. Só come carne moída em algumas situações, né? Na almôndega, assim, ou alguma coisa assim, não, de jeito nenhum. Mas esse que eu falo para os pacientes, entendeu? A minha esposa muitas vezes fala assim, mas minha avó acordava de madrugada para comer, meu... Sim, mas... Quando que ela comeu o primeiro sanduíche da vida dela? Ela comeu quando? Um dia eu falei para minha filha, olha filha, uma coisa que você tem que entender, eu morei
13 anos em Gurupi, de 15 dias de vida até 13 anos de idade. Sabe quantas vezes eu comi num sanduíche de pit dog lá, né, que a gente chama de fast food. Fast food, né? Que nem era o fast food que a gente tem hoje, né? Eu acho que não deu 8 vezes. Entre todas as vezes que a gente saiu para comer. A maioria das comidas eram feitas realmente em casa. E sem contar frutas e verduras, né? Eu falei para ela, olha, até eu me mudar para Goiânia, eu nunca tinha comprado manga no mercado, nunca tinha comprado goiaba no mercado, nunca tinha comprado caju só no vizinho, né? Nunca tinha comprado. O que me assustou mais foi essa eu nunca comprei, não tive coragem. Carambola, porque isso tudo a gente tinha em grande quantidade. E é como a gente fala, né? A fruta no seu tempo, né? O percentual, assim, a capacidade nutricional dela é muito maior. E você não fica na monotonia alimentar. Por exemplo, hoje com o mercado, o que tem? Isso aí já tem estudo mostrando que é prejudicial. Você pode comer fibra. Se você comer a mesma fibra, se você pegar uma fibra da Nestlé e falar assim, eu não gosto de nada, eu vou comer fibra da Nestlé. Vou lá comprar a fibra da Nestlé e vou comer. É fibra alimentar que é o problema? Vou comer a fibra da Nestlé. O trabalho mostrou que você comer a mesma fibra todos os dias, você aumenta a sua chance de câncer de intestino. Essa eu não sabia. E aí o que acontece? É que a pessoa ela tem aquela monotonia. Ela gosta de maçã, todo dia que ela vai no mercado tem maçã. Ela gosta de laranja, todo dia que ela vai no mercado. Eu gosto de laranja e banana, todo dia no mercado. Ela vai lá, tem laranja, tem banana, ela compra laranja e banana e come. O que a gente fazia quando era garoto era diferente. A época de manga, a gente come manga. Até época de piqui, a gente come piqui. Época laranja, de laranja. Época de caju, caju. Né? Goiaba, siriguela. A gente ficava torcendo para chegar a época. E quando tá fora de época, espera a época, né? Não ia comprar. Agora a gente compra na época, fora de época. Agora tem sempre, Tem sempre, né? É porque também o plantio agora é irrigado, né, doutor? Mas eu costumo falar para os pacientes duas coisas. Falo, e como é que eu faço? Falei assim, olha, o segredo é o seguinte, normalmente as frutas da estação, elas estão em promoção e estão gostosas. Então esse é o segredo. Elas estão mais saborosas e estão mais baratas. Vou ficar atento nisso, eu não tinha pensado nisso, porque eu compro constantemente. Se preocupar com a variabilidade é importante, né? Se preocupar com essa variabilidade, né? Não só de frutas, né? Mas de alimentação em si, né? Variar eu até costumo falar, você não precisa comer o que você não gosta, né? Não, por exemplo, eu não gosto de beterraba. Não vou ficar comendo beterraba. Pra quê? Você tem tantas outras coisas boas, mas também eu não como só uma coisa, né? Eu não como só mandioca, só batata, não. Entendeu? Cenoura, pepino, as carnes também, variar o tipo de carne, a forma de preparo. E é interessante também você mexer na parte de temperos, né? As saladas, outras coisas. A pessoa fala, tudo que é esse negócio saudável é tudo ruim. E depende do como você tempera, né? Se você pegar a picanha e assar e não botar o tempero que é o sal, eu tenho certeza que ninguém vai querer comer. Todo mundo vai falar que é ruim. Né? Então, o tempero é importante. Se você fizer um doce de leite sem açúcar, todo mundo vai falar que está horrível. Porque o tempero do doce de leite é o açúcar adicionado. Então, a alimentação, a gente precisa ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de tempero para conseguir fazer uma alimentação que seja saudável e que te deixe feliz. Não que você nunca mais vai poder comer fast food, não é isso. Só não pode ser a sua rotina. Só não pode ser 2, 3 vezes por semana. Aliás, não pode ser nem toda semana. Isso aí, não entrar nessa monotonia, né, doutor? E até um recado para os pais, né? Lá na nossa época era assim, nossa, o dia de comer pizza era um evento. Era o evento do mês. Ficar esperando o evento do mês de comer pizza. Agora, as crianças hoje em dia... Não, chocolate, você lembra de chocolate? Minha mãe tinha uma geladeira dentro de casa, deixava trancado o chocolate. Ela tinha uma geladeira dentro do quarto dela trancado. E eu não lembro, eu não sei se sua família, o pessoal falava isso, começava a comer doce de chocolate. Olha, vai dar dor de barriga, viu? Não come muito não, doce é só verdade, um pouquinho. Só um pouquinho. Só para sentir o sabor. Mas algo que o senhor falou interessante aí sobre as frutas. Eu não costumo variar muito, mas eu vou começar a variar mais, eu mesmo.
né? Eu, se não tiver maçã e banana em casa, eu tô sem fruta. E a laranja também, eu gosto muito da laranja, uma tangerina, mas esse é meu hábito, é só elas mesmo. Vou começar a variar mais, já tô pegando para mim. Então vou dar uma dica boa porque aqui. eu como muita, agora minha fruta, maçã eu como todo dia 2, não tem jeito. Banana também, umas 4, aí isso aí é todos os dias. Vou dar uma dica então. A salada de frutas era uma excelente opção. E aí, se você fizer salada de frutas, 2 coisas pode botar que vai incrementar a salada de frutas. Eu gosto muito com abacate. Eu acho que, não sei porquê, Salada de fruta com abacate? mas o sabor muda muito, fica maravilhoso, Gostei na minha de opinião. E outra coisa que pode ser colocado também é óleo de coco, né? No meio da salada de frutas, para dar um saborzinho diferente. Às vezes, né? Inclusive, se você não tiver todas as opções de frutas, né? Faça com frequência. Mas outra coisa que eu costumo dizer é que quem tem... eu falo para os meus pacientes, deixe a fruta e a verdura de uma forma fácil de se consumir. Né? Se você já tem melancia, pica a melancia de uma vez só, já deixa pronto para consumir. E o interessante é sempre que vocês estiverem entrando em uma mudança de hábito alimentar, englobar toda a família. É muito difícil, né? Seja ela o processo que for, ou o paciente é obeso, ou o paciente tem um problema, já teve pólipo e quer mudar a sua história de vida, né? Quer prevenir o câncer coloretal ou qualquer outro tipo de câncer, que a fibra ajuda a prevenir alguns cânceres, outros também. É muito difícil você tentar na sua casa. Você está fazendo uma mudança alimentar, todo mundo está comendo diferente. Aí você imagina quando é a criança. Hoje mesmo estava tendo uma aula, eles falando muito disso, do índice de crianças obesas, como está crescendo. Talvez seja essa também uma das respostas da pergunta do milhão. Por que tantas pessoas estão tendo câncer jovem? Às vezes, na época que esse paciente desenvolveu o câncer, ele nem era mais obeso, mas ele passou ali 10, 15 anos obeso, 10, 15 anos com a flora intestinal alterada, porque o obeso tem uma flora intestinal diferente. Ele passou ali 10, 15 anos comendo besteira e agredindo o seu intestino. Ele passou 10, 15 anos com constipação intestinal porque não sabia comer direito. Entendeu? Então, isso tudo, às vezes, junta-se e pode ser um fator. A oncogenética fala muito disso, né? Que você pode ter determinado gene para determinada doença e aquilo está adormecido. E gatilhos, estilos de vidas que você adquire, né, ao longo da sua vida, pode ativar aquele gene ali e você desenvolver aquela determinada doença. E fechando, é muito difícil você colocar a família toda nesse ritmo, doutor. É difícil. Porque eu mudei meu hábito, sinceramente, eu como muita coisa saudável, sinceramente. Não gosto muito, eu não como sanduíche. É como você falou, pizza é uma vez a cada 6 meses, eu acho. Não sou muito fã. Sou fã de coisa saudável. Batata, inhame, o abacate, muita coisa saudável, eu gosto. Então, mas lá em casa o pessoal não acompanha. Então, não ajuda. Vamos fechar com chave de ouro? Sim. Como é que faz para procurar doutor Marcelo? Como é que faz para procurar a doutora Karina Campos também? E quando procurar? E qual o telefone? Como é que faz? Porque nós estamos encerrando agora o Pod Vilém, o podcast com esses 2 médicos, né, com larga experiência, passando para a gente aqui, para todos vocês que estão nos assistindo, tá, nesse momento. Então, nós chegamos, como a doutora falou, juntos em 2009, né? E depois de um certo tempo a gente estruturou toda essa nossa parceria, que criou-se uma empresa chamada Gastrobari, que é um serviço de saúde dentro da Rede São Camilo. Então, eu acho que o nome mais correto seria um serviço de saúde, né? Então, a gente usou esse nome porque são os focos de tratamento de doenças gástricas e bari de emagrecimento, né? Então, não é só bariátrica, todos os tipos de emagrecimento a gente já fez tratamento, nutrológicos, balão, bariátrica, todos eles juntos. E todas as doenças relacionadas ao aparelho digestivo. Então, nós estamos na São Camilo diariamente. Normalmente, quando um está fazendo exame, o outro está no consultório. Quando o outro está no consultório, o outro está fazendo exame. Nós temos também as cirurgias, né? Todas as cirurgias de vesícula, de hérnia, tireoide, que a gente faz dentro do serviço. Cirurgias de hemorroida, fissura anal, os orificiais, cirurgias
algumas do intestino. E ainda assim a gente dá o suporte também na parte do pronto-socorro, né? As cirurgias de urgência. Nesse momento eu estou um pouco afastado dessa parte aí, a doutora Karina tá à frente, capitaneando brilhantemente uma equipe que tem mais 2 colegas médicos, né? O Dr. Fábio Cano e o Dr. Eduardo Risse, que são colaboradores nossos, que trabalham unidos, né, junto com a gente, são cirurgiões também. E temos também a doutora Renata, que é uma outra médica, especialista também em gastroenterologia clínica, que nos ajuda a atender esses pacientes nessas necessidades no consultório. E todos nós atendemos no Centro Médico da São Camilo, ali na Rua Clara Cama, no Jardim Imperial, né? Próximo ali da Silém, próximo ali da Praça dos Três Poderes, na mesma rua ali da Cooper Farms Nova, aquele prédio lindo que eles fizeram lá. Estamos lá diariamente, todos os dias tem atendimento, de segunda a sábado tem atendimento nosso. Mas falou de bariátrica, doutora, aproveita aí, a senhora vai concluir também com a gente. Aquele obeso que quer porque quer fazer uma bariátrica, por exemplo, e vai ter um acompanhamento antes. Mas se ele quiser fazer, vocês fazem também a cirurgia bariátrica? Sim. É isso. Inclusive, no oeste da Bahia foi... Os primeiros. Porque tem gente que quer fazer, quando a gente fala de pioneirismo, né? Luiz Eduardo tá à frente. Tá na frente. Sim. Aí tem todo o tratamento da bariátrica, o Marcelo atua nisso muito mais, é multidisciplinar. Então, é uma equipe grande, né? De psicólogos, endócrinos, cirurgiões, né? Nutricionistas, psiquiátricas, cardiologistas, né, para deixar esse paciente num ponto mais ótimo possível para a realização da cirurgia, né? E mais do que só cirurgia, né, é o segmento, né? Esse segmento a longo prazo, como a gente sabe que é uma doença crônica, né? Não é que operou, que emagreceu, que eu deixei de ter a doença, a obesidade, né? Então, tem outros fatores. Então, esse paciente tem um acompanhamento com a nossa equipe a longo prazo e por toda a vida aí, sempre que ele precisar. E se ele for disciplinado, né, doutor? Vai ser um paciente, né, tranquilo, vai seguir uma vida mais tranquila. Mais plena. Porque tem paciente que, infelizmente, é indisciplinado, né? Sim, o reganho de peso, ele existe, né? Infelizmente. Tem vários fatores que influenciam, né? Um dos principais é perda de grande volume de massa muscular. E, normalmente, esses pacientes são aqueles que ficam com outros vícios ruins ou até com aquela famosa, o pessoal fala, cara de doente do bariátrico, né? Normalmente está associado a esses pacientes que não se cuidaram bem, não fizeram um tratamento pós-operatório adequado. Eu costumo brincar, Jota, que a cirurgia bariátrica, eu costumo fazer uma analogia com o casamento. Falar, olha, a cirurgia bariátrica é um casamento. O dia do casamento é só um detalhe. É o dia importante, o dia mais importante, mas aquilo ali é um evento. É um passo. É um passo. Você tem que ter toda a preparação antes, né, que é o noivado, a preparação do casamento, e você tem toda a vida de casado depois, que não é mais a vida de solteiro. E eu costumo até falar, se você casar e continuar tendo hábitos de vida de solteiro, muito provavelmente você vai voltar a ser solteiro. Então, não volta, viu, doutor? Não volta a ser solteiro. Não volta? Não, divorciado. Essa foi boa. Obrigado pela correção jurídica. Essa foi boa, Jotávio. Eu também não tinha pensado nisso. E aí, só porque eu lembrei da questão Acabou com o meu argumento? Não, o seu argumento está mais forte ainda, doutor. Porque uma vez que fez a bariátrica, não volta ao mesmo estágio. Não volta, é verdade. Você é um operado ou mesmo agora? É um operado mesmo. Você é um divorciado, é pior. Realmente. É a analogia mais perfeita ainda. Né? E eu falo a mesma coisa. Se você continuar com os hábitos de obeso, você vai voltar a ser obeso em algum momento. A questão é que você agora tem uma ferramenta nas mãos. Vamos usar a sua ferramenta da forma mais correta possível. E fiquei até feliz, não sei se você viu, o pessoal do CBCD falando que estão fazendo as técnicas que a gente usa, que é usar um tratamento prévio para emagrecer o paciente antes da cirurgia, para ele já ir para a cirurgia mais seguro. Porque o grande risco da cirurgia bariátrica não é a cirurgia bariátrica. O grande risco é o paciente obeso. Ele é um paciente de mais risco. A hérnia dele é mais
mais perigosa, a cirurgia de vesícula dele é mais perigosa, a cirurgia de carne esponjosa do nariz é mais perigosa, o implante capilar dele é mais perigoso, qualquer cirurgia nele é um pouco mais perigosa. Então, essa é a grande questão. Então, a gente tem que passar isso para ele, né? E fazer tratamentos prévios. Por exemplo, eu operei um paciente, ele entrou conosco com 198 quilos. A gente colocou ele com 178 quilos para ele fazer a cirurgia. Além de todos os benefícios, você imagina uma outra coisa. O que eu tenho de reserva de coração? Eu tenho um coração que está acostumado a bombear para 198. Se o cara baixou para 170, eu tenho uma 20, reserva. reserva. Eu tenho um pulmão que está acostumado a ventilar um corpo de 198 quilos. Se ele perdeu 20, eu tenho uma reserva. Ou seja, se acontecer algum problema, eu tenho uma reserva para o paciente usar para resolver aquele problema. Agora, se ele tiver um problema e não tiver essa reserva, começa a ser problema. O problema é maior. O problema É verdade. Eu falei maior. que não ia faltar conteúdo nessa mesa hoje. Não falta, não. E não faltou. Vamos voou, agradecer? Braga. O tempo voou, já. Exatamente. Já voou mesmo. Agradecer, doutor Marcelo, doutor Marcelo Miranda, a doutora Karina Campos, trabalham na São Camilo, né? São médicos que têm consultório na São Camilo, mas pode atender você. Você que nos assistiu e vai nos assistir posteriormente nos cortes do Pode Vilém, pode procurar os médicos, porque são médicos gabaritados, tá certo? Que estão à frente, né? E na frente de muitos aí do nosso país, porque buscam conhecimento e cada vez mais para trazer para a luz de Eduardo Magalhães. Então pode procurar e vocês vão ter o suporte que vocês precisam com esses dois médicos e outros médicos também, que vocês podem conhecer e ir lá na São Camilo. Não é isso, J. Alves? É isso aí, Braga. Satisfação imensa mais uma vez participar do Pode Vilém e a gente se encontra no próximo episódio.